Você aí, eu aqui, vamos estudar geografia. E geografia é bem mais fácil quando a gente estuda com o professor Cabral. Então vamos lá. Bom, como é que se deu o processo de ocupação do espaço brasileiro? Bom, vamos então para os dados, né? O território do Brasil, ele ocupa hoje uma área de aproximadamente 8.514.870 quilômetros quadrados. Em virtude de sua extensão territorial, o Brasil é considerado um país continente, pela sua extensão territorial. Ele está entre os 5 maiores países em extensão territorial no mundo, nosso querido Brasil. Ele se destaca também em número de habitantes, né? Também o Brasil está entre os 5 maiores países em população no mundo. Então, o Brasil está entre os 5 maiores países. É o 5º maior em tamanho e o 5º maior em população. A maior parte da população brasileira vive no lado próximo ao litoral. E existem várias razões que justificam essa concentração próxima do litoral. O Brasil começa no litoral, né? O processo de colonização e de ocupação do território brasileiro se inicia no litoral, com o processo do surgimento das capitanias hereditárias. Mais à frente a gente vai ver isso aí. Então, também é no litoral que se desenvolve a maior parte da infraestrutura que mais tarde foi fundamental para a ocupação de algumas atividades. E aí se dá o processo de concentração e surgimento das cidades, das atividades industriais, e isso fez com que as áreas próximas aos litorais fossem muito mais densamente habitadas. Volto a dizer, primeiro pela extração do pau-brasil, depois pela agricultura da cana-de-açúcar, depois do café, hoje pela concentração e as belezas das praias, das atividades econômicas da indústria e do comércio, concentradas muito mais nessas áreas. Bom, até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Tratado que foi formalizado entre Portugal e Espanha. Esse Tratado de Tordesilhas ele estabelecia um limite de terras que ficava sobre o protetorado de Portugal e a outra parte pertencente à Espanha. O Tratado de Tordesilhas ele foi firmado em 1494. 1494. Né? O Brasil foi descoberto em 1500. Então, alguma coisa está estranha nesse processo. Mas vou deixar para os professores de história, porque quando o Brasil foi descoberto, os portugueses já sabiam que existiam terras, né, nesta localidade. O sistema de capitanias hereditárias foi estabelecido aqui no Brasil. Sobre quais moldes? O governo português estabelecia que, inicialmente, próximo ao litoral, deveria se estabelecer as atividades de lavouras comerciais. Quem quisesse vir para o Brasil para a criação de animais, para a criação da pecuária, deveriam se estabelecer no interior do território brasileiro. A ocupação, portanto, ela se limitava ao litoral. A principal atividade econômica nesse período era a cana-de-açúcar, muito apreciada na Europa e conhecida como ouro branco, dado o seu grande valor. As propriedades rurais que se fundaram aqui no Brasil eram grandes, podemos dizer assim, sesmarias, doadas pela coroa portuguesa a esses donatários, homens nomeados pela coroa portuguesa para se estabelecerem aqui no Brasil. Então, o processo de colonização do território brasileiro se deu através do processo de exploração. E o crescimento da exportação da cana-de-açúcar levou os primeiros centros urbanos no litoral, as chamadas cidades portuárias. No século XVII e XVIII,
marcado aí pela produção pastoril, né, que adentrou o território brasileiro, né, através das entradas e bandeiras. Muitas áreas aí então foram colonizadas, né, pelos chamados bandeirantes, que fundaram cidades no interior do Brasil. Inicialmente eles iniciaram essas expedições em busca de pedras e metais preciosos, mas foi graças a essas expedições e ao ouro também, né, que os bandeirantes chegaram no interior do território brasileiro. No século XIX, né, as atividades que contribuíram para o processo de urbanização foi a produção do café, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais e do Espírito Santo. Essa atividade ela também contribuiu para o surgimento de várias cidades, e inclusive para o surgimento das primeiras linhas ferroviárias no Brasil. Pois bem, então, pessoal, quais são os números, né, ou em localização, os pontos extremos do nosso território brasileiro? Ao norte nós temos o Monte Caburaí, que fica no estado de Roraima. Ao sul nós temos o Arroio Chuí, que fica lá no Rio Grande do Sul. A leste nós temos o Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba. E a oeste nós temos a nascente do Rio Moá, no estado do Acre. Então a extensão territorial do Brasil é marcada pela uma grande distanciamento, né, de seus pontos extremos. O Brasil ele possui uma distância de aproximadamente 4.394 quilômetros entre o Monte Caburaí, localizado no extremo norte do estado de Roraima, e o posicionamento do extremo norte do país, né, ao Arroio Chuí, no extremo sul. E as distâncias entre o Brasil dos extremos leste, Ponta dos Seixas, oeste, nascente do Rio Moá, nós temos uma distância de 4.319 quilômetros que separam esses dois pontos extremos de leste a oeste. Em razão da sua extensão territorial, o Brasil ele possui 4 fusos horários, todos atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, conhecido também como GMT, Greenwich Meridian Time. O primeiro fuso horário envolve apenas as ilhas oceânicas, está atrasado 2 horas. O segundo fuso horário brasileiro, marcado como horário oficial do Brasil, pega a maior parte dos estados da região Nordeste, Sudeste, Sul e uma parte do Centro-Oeste. O terceiro fuso horário está atrasado 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Pega aí os estados da região Centro-Oeste e os estados do Norte, como parte do estado do Amazonas. E o quarto fuso horário brasileiro está atrasado 5 horas, onde a gente pega a parte ocidental da Amazônia e o estado do Acre. E quais são, então, as fronteiras do nosso território? Quais são os países, quais são as áreas que o Brasil faz delimitações? Então, a leste nós vamos encontrar o Oceano Atlântico. Mas existem outros países que fazem fronteira com o território brasileiro, né? Uruguai, Argentina, Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, né? O Suriname, a Guiana Francesa, mas nós temos alguns territórios que não fazem, né, fronteira com o nosso país. É o caso aí do Chile e também do Equador, certo? E é isso aí, gente. Desejo a todos bons estudos no nosso território brasileiro, que é o nosso país que aprendemos a amar, apesar das diferenças e das dificuldades, mas é o nosso país querido, amado, idolatrado, Brasil. Um abraço a todos.